Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira aí com muito aprendizado. Hoje, né, nós vamos falar aí do tema característico aqui do canal Matemática é Vida, e o tema voltado para a matemática. Muito feliz mesmo em receber essa convidada muito querida. Puxa, eu já seguia ela até antes ali do canal começar, né? O canal começou aí depois da pandemia e eu já curtia tudo que ela colocava com muito carinho ali nos grupos, feito com muito detalhe, e eu sempre apreciava muito e falava, puxa, que detalhes, né? Bem feito, bem pensado, voltado para a sala de aula, né? Eu pensava, puxa, é uma professora que está ativa em sala de aula e que sabe aquilo que o aluno está precisando naquele momento. Aí eu ficava olhando, falava, puxa, nas lives eu sempre pensava, eu quero que a Vanessa venha aqui no canal e coloque isso em prática e compartilhe com os colegas e eleve isso para muito mais pessoas. Né? Sejam todos bem-vindos nessa noite. Puxa, que honra em ter cada um de vocês aqui. Muita gente que eu já viu o nome aqui, pessoas queridas, pessoas que trabalharam comigo, que estão também trabalhando ainda comigo, pessoas que seguem o canal, que a gente já se viu aí nesse mundo virtual. Puxa, muito feliz em ter cada um de vocês aqui. Eu gosto sempre da boa noite, né? Eu sou a professora Silmara, sou a criadora aqui do canal Matemática é Vida. Todas as quintas, quando não é quinta, quarta, às vezes sexta, sempre de acordo aí com o convidado. Mas quase que nunca falha de quinta-feira aí essas lives acontecendo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Vívia Soares, boa noite, muito bem-vinda. Priscila Fernanda, que prazer em ter você por aqui. Maria Elaine, boa noite, olha que legal, pessoal do Brasil todo aqui, ó. Tô vindo ali, ó, do norte, do sul, leste, oeste, ixi, Maria, um monte de gente aqui. Ah lá, pessoal de Minas Gerais, adoro esse pessoal de Minas. Gal, boa noite. Gláucia. Olha, Angélica, boa noite. Angélica trabalha lá na escola comigo, que legal. Eita, essa minha amiga do coração, ó, trabalhamos juntas por muitos anos. Sônia, boa noite. Que prazer ter você por aqui. Ruth, boa noite, Ruth. Aqui de São Paulo também, né, Ruth? Ramires, boa noite, bem-vindo ao canal. Se inscrevam, viu, gente? Esqueci de falar, ó. Tem o link aqui embaixo, coloca, ativa o sininho para toda quinta você ser lembrado aí dessas lives maravilhosas que acontecem aí de quinta-feira. E se inscreva no canal, é claro, né? E tem uma setinha assim, ó. Vou pedir a sua colaboração. Clica na setinha, copia esse link e já começa a espalhar aí nos grupos que você faz parte. Fala, pessoal, vai começar, tá começando. Me ajuda aí nessa divulgação, espalhando nos grupos. Por favor, gente, ó, tô pedindo sua ajuda aí. Compartilhe isso daí, que vai ser muito boa. Rio do Parabéns, olha, boa noite, eu tô no parabéns aqui. Marcos, parabéns. Por que eu tô de parabéns, gente? Acho que eu tô no aniversário. Bem-vindo, boa noite, Marcos. Josilda, boa noite. Sandra, boa noite. Rosinete. Nautide, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Silmara. Vanessa. Boa noite, Silmara e Vanessa. Já a Vanessa vai vir aqui. Nós vamos dar uma boa noite juntas para ela, viu, Salete? Boa noite aí. Paulo Vitor, boa noite. Olha ela por aí, ó. Cheguei. Ela sempre põe, ó. Cheguei. Marina, boa noite. Bem-vinda, Marina. Boa noite, Angélica. Mogi das Cruzes, boa. A matemática do gato, gostei, né, André? Boa noite. Robson, boa noite. Puxa, que legal, viu? Esse povo é lindo mesmo, Marina. Todo mundo aqui é fiel. Galera das exatas, hashtag matemática é vida, sempre. Então, bora lá. Vou trazer esta convidada para lá de especial. E ela vai contar um pouquinho aí da história dela e depois vai compartilhar todo o saber dela. Vem para cá, Vanessa! Boa noite! Vai estar com o microfone aqui. Aí.
Oi. Boa noite a todos. Estou muito feliz em participar da live, com um assunto assim bem legal, né? Que é a educação especial. Muito feliz em ver essas pessoas aí chegando. Alguns eu conheço. Ah, professora Mirella! Essa daí é uma novidade que eu vou contar no final, com essa professora aí, muito querida. Que legal. Mara, obrigada a todos aí que estão prestigiando a live. Vanessa, me conta, antes de fazer toda essa produção de material que você faz, tudo, você dá aula há muito tempo ou não tanto tempo assim? Não tem tanto tempo assim. E uma curiosidade, eu sou formada em ciências econômicas. A minha Olha que primeira, bacana. além de ser contabilista, a minha primeira formação é ciências econômicas e a minha especialização inicial, meu MBA, foi em marketing, né? Que E daí, com o legal. passar dos anos, eu trabalhei em algumas empresas, comecei a ministrar treinamento e comecei a me encantar por esse universo aí de ensinar, né? E Que entrei na bacana. educação mais ou menos assim, direto mesmo, a partir de 2015. Daí eu tô até hoje. Ah, eu falo, pisou na sala de aula, não sai mais, né, Vanessa? Não, não saio Puxa, e mais. quantas assim, e muitas produções assim, e feitas com carinho. E você, assim, você primeiro testa, vê que dá certo e coloca aí para a produção. Isso. Como que eu costumo fazer? Primeiro eu faço a pesquisa do que os meus alunos estão precisando. Eu acho que a maioria dos professores que começaram a produzir algum conteúdo foi porque estavam em sala de aula ou estão em sala de aula, vê a necessidade, faz a atividade, aplica e depois compartilha com os colegas, né? Puxa, e quanta criatividade, né? Sensacional. E hoje o tema, assim, para lá de especial, né? Porque são atividades voltadas para a educação especial. E a gente sente muita dificuldade. Eu vejo principalmente os colegas da área mesmo, de matemática, e em outras também, o quão dificultoso que é, assim, a gente produzir essas atividades para os nossos alunos especiais, né? Às vezes a gente tem a ideia, mas de repente, para colocar em prática ali, acaba ficando tão difícil, né? Eu tenho alguns alunos aí que eu tenho que fazer provas adaptadas, exercícios, né, adaptados, e puxa, olha, eu sofro, viu? Sofro muito mesmo, acho bem difícil, assim, porque a gente tem que entregar algo e entregar algo com qualidade, com carinho, né? Cada aluno é diferente, então a gente tem que produzir voltado para aquele aluno, né, no seu momento. Puxa, vai ser uma noite incrível. Vanessa, fique à É, vontade. Desculpa, pode falar. imagina, o que eu queria comentar, Silvana, antes de mais nada, é assim, que o fruto dessas atividades aí, além de pesquisa, é claro, que a gente faz, é do conhecimento que eu fui tendo ao longo, né, da minha carreira acadêmica e também das especializações que eu fiz, porque hoje eu sou especialista em educação do ensino da matemática, tanto nos anos iniciais como nos anos finais. Também sou Tá, psicopedagoga clínica e institucional. Então, a gente acaba conhecendo um pouquinho das necessidades das crianças, né? E sim, hoje eu estou cursando educação especial, é uma outra que legal. especialização nessa área. Que a gente vê o número, né? A inclusão está aí e a inclusão precisa ser feita efetivamente, né? E uma coisa importante, que eu já vou compartilhar minha tela, é que, assim, aquilo que você falou, a questão da atividade ser para o aluno, né? Sim, Então, de repente, o que você criou não vai servir para o meu aluno, porque eu tenho que conhecer o meu aluno, né? Então, sim. assim, o propósito da live hoje é mostrar que é muito fácil adaptar a atividade em alguns sentidos, porque não tem tanto mistério. E também a questão da educação especial, que você realmente precisa de parceria. E essa parceria está dentro da escola e também dentro da casa do aluno. Família e Muito escola, legal. Sim, e sempre, né? É para educação sim, especial, acho que sempre será assim. Quando a sim. família se une com a escola e com o professor, não tem, é ganho na certa, né? E Vou se der, compartilhar sua tela, e se desculpa. se der tempo, eu queria adaptar uma atividade com eles, se der tempo. Daí você vai Tá me bom, falando a hora, tá fica à bom? vontade, o tempo é todo seu, fique à vontade, a gente só vai sentar aqui e te assistir de Tá, camarote. Ju?
Eu vou Tá bom. se surgir alguma pergunta, eu vou falando com você, deixem aqui no chat, eu vou perguntando para a Van, a gente vai fazendo uma Tá, pausa, é uma grande conversa aqui entre nós. Vou compartilhar sua tá. tela. Perfeito, até porque eu não estou conseguindo acompanhá-los, eu só estou vendo meu Isso. slide. Já estamos vendo o seu slide juntos aqui também. Ah, legal, legal. Então, vamos lá. Então, pessoal, boa noite, né? O objetivo da live é que a gente tenha uma noite agradável de aprendizagem, tá joia? Então, eu penso assim, por que a gente precisa adaptar as nossas atividades? Na realidade, lá em 2013, Marques e Duarte, ele já dizia que essa adaptação curricular ela é importante porque vai permitir que o aluno que esteja ali dentro da educação especial, ele encontre caminhos para alcançar o quê? Os objetivos dos componentes curriculares. Por isso que é importante que o aluno tenha a atividade adaptada. Acontece que não são todos os alunos que precisam. Eu, por exemplo, tenho alunos que estão na sala de recurso e que não precisam adaptar a atividade. Agora, eu tenho alunos que precisam adaptar a atividade. E é nesse momento que eu falo que a parceria com a escola e com a família é muito importante. E na escola, a gente tem profissionais que são fundamentais para que o nosso trabalho seja bem feito dentro de sala de aula. Porque uma coisa importante é que o professor regente, que ele que tem que adaptar a atividade. Não é o professor da sala de recurso, não é o professor auxiliar. Aqui no estado de São Paulo, não sei quantas pessoas que estão na live são do estado de São Paulo, a gente tem três tipos de profissional. Um que é o professor da sala de recurso, que é especialista, aquele que vai trabalhar com o nosso aluno, que vai nos ajudar nas documentações, que vai dar toda a assistência para a gente no sentido de mostrar o que o aluno sabe. E a gente tem o ensino colaborativo, que começou esse ano, que é um professor que vai participar das aulas com a gente e vai, de repente, na linguagem do aluno, que nós temos lá 39, 40 alunos, a gente não consegue ter uma linguagem igual para todos. E o aluno que está na educação especial, ele precisa, é claro, de uma linguagem diferente. Então, esse professor do ensino fugiu a palavra agora, que eu acabei de falar, que está dentro da sala de aula ali, colaborativo, lembrei, ele é o que vai, de repente, explicar de uma forma na linguagem desse aluno da educação especial. E daí a gente tem o profissional, que é o professor auxiliar. O professor auxiliar é aquele que vai nos auxiliar a explicar determinado conteúdo para os nossos alunos. Só que o que acontece? O professor auxiliar, ele vira tão amigo dos alunos, aqui no estado de São Paulo a gente chama de PA. Ele vira tão amigo dos alunos que ele está acompanhando, que ele tem condições de dizer para a gente se determinada aula vai precisar de uma atividade adaptada ou não. E como a gente pode adaptar. Então, nós que somos professores regentes, a gente precisa ver com bons olhos e trazer para a gente, para o nosso lado, para o nosso convívio, o professor auxiliar, o professor de ensino colaborativo e o professor da sala de recursos. Eu sei que é difícil, porque a gente está na sala de aula o dia inteiro. Eu também estou numa escola em tempo integral, fico na escola 9 horas, mas nas horas que eu posso, eu sempre estou conversando com eles para que a gente possa fazer com que o nosso aluno consiga aprender o currículo, tá? E assim, como que precisa ser as atividades? As atividades, ela tem que ser adaptada de uma forma segura, eficaz, descomplicada, que o aluno consiga fazer sozinho. É por isso que a gente precisa adaptar a atividade. Ele não vai precisar da gente e nem do professor auxiliar para resolver.
Se de repente ele está precisando de um auxílio, então significa que aquele conteúdo ainda não ficou claro para ele. E daí a gente precisa insistir mais um pouquinho. E o bacana da atividade adaptada, que a gente pode contribuir com técnicas e recursos diferentes ao mesmo tempo, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me fala, porque eu não consigo ler, tá bom? Fica tranquila. A Geníria só colocou assim, que a temática é muito relevante, né? E que ainda temos que avançar muito nisso, né? Muito. Até porque a gente ainda, o que a gente precisa de tempo, né? Para produzir as atividades. E às vezes a gente tem lá um professor de biologia que tem 12 turmas, ele não consegue tempo para adaptar as atividades, entendeu? Mas é sempre bom a gente mostrar que é fácil e que é possível, tá? A gente não precisa fazer 2 planejamentos, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Por quê? Porque o objetivo da educação inclusiva é que o aluno compartilhe do mesmo conhecimento do aluno que está na nossa sala de aula, que não precisa, do aluno que não precisa da educação especial, tá? Então, assim, a gente vai adaptar. É claro que em alguns casos, né, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, mas na maioria dos casos, não. Só adaptando já é o suficiente, tá? Por exemplo, se a gente tem lá, isso a gente faz muito na sala de aula, né? Eu tenho a felicidade de dar matemática e confesso que matemática, assim, é uma matéria. Às vezes os alunos acham ruim, mas para nós professores é bom, porque se você der aula em 4 turmas, você cumpriu o seu horário. Então você tem algum tempo que você possa produzir material, né? Então, assim, se a gente está com uma turma ali que está estudando fração e o aluno seu da educação especial ainda não compreendeu o sistema de numeração, ele está ali localizado na contagem simples, o objetivo do planejamento vai ser o mesmo, que é o quê? Compreender que o inteiro pode ser segmentado em partes iguais, tá? E para que o aluno atinja o objetivo que a gente precisa, a gente pode trabalhar com material concreto, com atividade diferenciada, folhinha, né? Esse tipo de material que eu vou estar mostrando aqui. Então, assim, o que eu queria deixar bem claro? Eu estou na escola pública, eu sei de todos os limites que nós, como profissionais, temos. O meu objetivo é tentar facilitar a vida dos professores, né? Ensinar, explicar como fazer essa atividade. Não sou uma pessoa que não está no meio, né? Para falar que tem muitas pessoas que falam assim, não está na sala de aula, não sabe como que é a nossa vida. Eu sei sim. E eu sei também que eu tenho na minha turma, eu tenho apenas 2, 4, 6 alunos. Tem turmas diferentes, eu tenho só 6, mas tem colegas que dão aula para o fundamental e para o médio que chega a ter 12. Então, eu sei dos dois lados, tá? Então, vamos lá. E qual que é, assim, tem tipos de adaptação, que a gente não precisa adaptar o conteúdo todo. A gente pode adaptar só o objetivo, trabalhar um objetivo de cada vez. Então, eu tenho alunos que eu preciso trabalhar um objetivo de cada vez. Se no bimestre eu vou trabalhar 6 conteúdos, com aquele aluno ali eu vou trabalhar um, no máximo 2, tá? E isso não está errado. Para quem está na educação especial, para quem conhece, para quem está estudando, o que a gente precisa é fazer com que o aluno aprenda um conteúdo que a gente determinou para ele, que dentro daqueles que a gente vai estudar, seja relevante para a aprendizagem, tá? Então, a gente pode dividir esse objetivo em partes menores, tá? Adaptação pelo layout. De repente, fazer uma estrutura mais simples, né? Uma estrutura que seja mais clara para o aluno, que não tenha barreiras, né? Então, assim, você pode fazer. Depois eu vou mostrar os tipos, né? De adaptações que eu fiz e atividades que dá para a gente trabalhar. Mas, de repente, assim, não colocar linhas se o aluno precisar, né?
Eu costumo fazer prova com layout de 2 colunas. Para esse meu aluno, eu não vou fazer uma prova com a folha em 2 colunas. Então, assim, você pode adaptar pelo layout para que ele não tenha barreiras na hora de resolver essa avaliação ou essa atividade, tá? A Denise colocou assim, ó, gostei muito dessa dica 1, né, de conteúdos em partes menores. Ela achou bem legal essa dica. E assim, Denise, as pessoas às vezes não falam para a gente que pode ser isso. A gente recebe o conteúdo ali, né, o nosso currículo, e ninguém fala para nós que você pode pegar uma habilidade. Então, assim, eu falo que eu sou muito abençoada, porque na escola que eu estou, eu tenho pessoas maravilhosas que me auxiliam lá. Então, eu tenho a Daphne, que é a professora da sala de recursos de um período, tenho a Márcia, que é a professora da sala de recursos do outro período, tenho 4 professoras auxiliares que são incríveis, a Luciana, a Gislene, a Cláudia e a Camila. E a Daphne com a Márcia são pessoas que foram me ensinando, até na minha pós-graduação agora, na minha especialização, ninguém falou sobre isso pra gente. Foram explicando, vamos começar com eles trabalhando o conteúdo, aquilo que a gente sabe que eles vão conseguir. E daí a gente vai aumentando gradativamente, né? E o objetivo da live é essa, né? É a gente ajudar um ao outro, né? Então, falei aí pelo objetivo, pelo layout, pelo campo semântico. E daí, assim, o que seria o campo semântico? São palavras que o aluno conhece. Não coloque palavras difíceis. Se tem uma palavra que o seu aluno nunca ouviu ou que para ele é desconhecida, não use. Use palavras que, de repente, ele já está conhecendo. Eu estava conversando com um colega esses dias, uma colega, na realidade, e ela falou assim que na prova dela, ela não usa o termo pretérito mais que perfeito. Por quê? Para o aluno da educação especial, é muito subjetivo. Então, são coisas que a gente pode, são palavras que a gente pode tirar, né? E utilizar, trocar por sinônimos, colocar palavras que eles conheçam, que não vá gerar dúvidas. Porque, lembrando, a atividade tem que ser para o aluno fazer sozinho, tá? É claro que tem aqueles que precisam de ajuda, mas quanto mais fácil, melhor. O que a Denise colocou, né? Ela colocou assim, verdade. Na realidade, não temos direcionamento referente a isso. Educação especial é educação especial. Tanto que a prova paulista não vem adaptada. Sim, e a gente comentou isso tanto no primeiro quanto no segundo, e quando tinham as APs, eram iguais, né? Elas não vêm adaptadas para o aluno, e às vezes você sabe que isso até entristece o aluno, porque o aluno, ele quer estar ali, ele quer fazer e conseguir. A gente sabe disso, porque nós não queremos fazer alguma coisa sozinho e conseguir ter um bom resultado. O aluno de educação especial também. E as provas não são pensadas para ir, nem para os alunos que precisam, que têm baixa visão. Não são pensadas. E, na realidade, o governo deveria começar a pensar nesses alunos, porque eles precisam ser incluídos nessa avaliação. Né? A Denise tem razão e é uma briga, eu acho que nem só no nosso estado, mas no Brasil de forma geral, né? Outro tipo de adaptação seria o apoio visual. A gente pode usar figuras, imagens para que o aluno assimile o conceito, né? Para que ele consiga ali visualmente resolver aquele exercício. Não precisa pôr muito, né? Também, porque senão acaba poluindo. Mas se ele tiver, tem aluno que precisa do apoio visual, tem aluno que não. Então, por isso que você, professor, que precisa adaptar a sua atividade. Às vezes eu vejo os professores pedindo assim, estou precisando de uma atividade adaptada à equação do primeiro grau. Daí logo em seguida eu respondo assim, mas como que é seu aluno?
Porque, às vezes, eu posso mandar uma que eu fiz para o meu aluno, mas não vai servir para o dela. Entendeu? Por isso que quem tem que fazer a atividade, a adaptação, é o professor regente. Porque é ele que convive com aquele aluno o tempo todo, tá? Outro tipo de adaptação seria por modelo e exemplo. De repente, você fazer um exemplo, explicar para o aluno, né? E ele seguir aquele exemplo. Faça como exemplo, faça como modelo, né? E ele já sabe. Uma coisa bem importante dentro desses tipos de adaptação, a gente não pode fugir do que a gente trabalhou em sala de aula com o aluno, tá? Por quê? Porque ele precisa, ele sabe naquele momento o que ele aprendeu. A live ficaria muito longa, mas assim, a gente tem a nossa memória executiva, que é a nossa memória de trabalho, que é aquela memória que a gente aprendeu hoje, que a gente fez alguma coisa e a gente sabe. O nosso aluno da educação especial, às vezes, ele não tem a memória executiva, né? A memória de trabalho dele. Então, o que você ensinou semana passada, às vezes você precisa ensinar novamente, tá? Por isso que conhecer o seu aluno é tão importante, né? Às vezes você fala, a gente chega na sala de aula e pergunta assim: olha o que a gente aprendeu ontem, quem lembra? Ninguém levanta a mão. E pensa no aluno da educação especial, que tem alguma limitação. Ele também precisa que a gente revisite, ele precisa revisitar o conteúdo que foi ensinado. Por isso que às vezes ele faz e refaz a mesma atividade várias vezes, até ele conseguir assimilar. E você mostrando um modelo, um exemplo para ele do que já foi feito, ele consegue assimilar melhor, tá? Ova, a minha coordenadora, né, me deu uma dica, né, uns dias atrás. Falou assim, ó, quando você passa uma avaliação, né, para os seus alunos adaptados, coloca de repente um balãozinho ali. Lembre-se que nós conversamos em aula, ou a fórmula tal, né, algumas diquinhas nesses balões aí para que ele leia e fala, aí ele lembra alguma coisa assim. E foi o que ela falou, né? Ele tem que tentar fazer ao máximo sozinho e sem que alguém fique lendo para ele. Tudo que ele puder ali lembrar e resgatar sozinho, ele vai se sentir mais capaz, né? Isso, a palavra é essa, Sil, capaz. Porque eles são capazes, né? Sim. E hoje a gente teve a nossa culminância da eletiva e a gente tem um aluno, todos os nossos alunos da escola, a gente tem 619 alunos na escola. Todos são muito queridos, né? Mas assim, você vendo os alunos incluídos em todas as atividades, superando os limites, a gente se emociona, né? Porque você vê assim, nossa, ele fez isso, ele apresentou, ele conversou com as famílias, ele conversou com o colega, foi ele que explicou, foi ele que fez, e isso que é importante para eles, se sentirem capazes. E quando ele pega uma atividade, é como se eu chegasse aqui agora e colocasse o PowerPoint tudo em chinês. A gente não ia conseguir entender nada, a gente ia querer traduzir para o nosso idioma. É a mesma coisa para eles. Então, você imagina se ele pega um papel e ele não está lembrando nada. Então, a gente precisa, essa dica do balão é bem bacana, deixar o máximo de informação que puder com clareza para ele, tá? E daí vem a questão, como que a gente deve fazer, né, essas adaptações? O que a gente usa? Então, a partir do momento que eu conheço meu aluno, eu vou começar a saber o tipo de atividade que eu vou desenvolver com ele. O tipo de papel e o tipo de letra é muito importante. Para os alunos da educação especial, papel de preferência branco. E a fonte, ela tem que ser Arial, Times, no mínimo 16, tá? Se ele tiver baixa visão, tem que ser maior ainda, impressa no tamanho A3, uma fonte grande, para que ele consiga entender.
Ah, mas eu faço tudo colorido, ele nunca reclamou. Então, seu aluno não precisa desse tipo de adaptação. Mas eu tenho aluno que ele só pode fazer no papel branco e as fontes maiores. Então, isso daí vai de cada aluno. O espaçamento entre as linhas também é muito importante. Por quê? Porque se você deixar tudo muito junto, o que acontece? O aluno não consegue entender. Outra coisa muito importante, fazer tudo em caixa alta, letra maiúscula. Não, de repente, na prova, não usar fontes diferentes, como aquelas que sejam de caligrafia, sabe, manuscrita, mas usar, porque tem aluno que não consegue diferenciar maiúsculo de minúsculo. Tem aluno que sim. Eu tenho aluno na educação especial que diferencia tudo, né? Mas tem aluno que não. Então, assim, colocar o espaçamento 1,5, né? Colocar a fonte grande, deixar tudo em caixa alta, aquelas informações que o aluno vai precisar ler para interpretar. Daí isso é importante, tá? Delimitar o espaço de resposta. Gente, mostre para o aluno aonde ele tem que escrever. Então, eu fiz uma atividade que depois eu vou mostrar aqui, que tem umas caixinhas, umas lacunas para o meu aluno colocar os números que faltavam. Eu delimitei. Eu sei que esse aluno escreve com a caligrafia maior, porque ele ainda não é alfabetizado, né? Então, eu fui, peguei uma provinha dele antes, uma atividade, conversei com a professora da sala de recursos, conversei com a professora auxiliar dele, imprimi um teste, mostrei para elas se ali daria para ele colocar o numeral, fiz tudo isso daí. Então, e não deixe assim, sem linhas ou sem delimitação, porque ele precisa entender o limite dele, aonde ele tem que fazer, tá? Evite o pontilhado. Essa questão do pontilhado é muito subjetivo, tá? Ele, às vezes, tem aluno autista, baixa visão, que não entende o pontilhado. Fica tudo misturado para ele. Então, essa questão do pontilhado acaba prejudicando o aluno, fica confuso, né? O que ele tem que fazer? Que ele não vai entender. É claro que um ligue pontos maior, né? Que você consiga preencher numa folha, que dê um espaço bom para ele entender que a distância de um ponto para o outro, tudo bem, mas aquele pontilhadinho que a gente vai tracejar, esse daí já é mais difícil, tá? Outra coisa importante é a gente sempre fazer atividades com relação aos interesses e hiperfoco dos alunos. Isso chama mais atenção e faz com que eles queiram fazer atividade. Não falo de infantilizar, porque a gente também não pode infantilizar as atividades. Mas assim, pesquisa lá, de repente ele gosta do Homem de Ferro, você não pode pôr o desenho do Homem de Ferro no contexto. Pode utilizar, mas o hiperfoco dele é dinossauro. Você pode pôr o dinossauro também, para que ele tenha esse interesse, né? Para que ele queira fazer aquela atividade com mais prazer, seja mais interessante para ele, mais prazeroso, né? Falando desse de hiperfocos, né? Uma professora também lá da escola falou que na outra escola que ela trabalha, a coordenadora fez várias fichinhas, né? E pôs tudo isso numa planilha com todos os alunos de inclusão. E colocou, inclusive, o que eles gostam. Fez uma pesquisa, né? Mandou para a família, o nome e tal. E aí, um dos motivos era o que ele gostava, o que ele mais gostava. Um personagem que ele gostava. Então, Homem-Aranha, Hulk. E aí colocou, assim, o professor, quando recebesse isso, podia colocar isso também em algumas atividades para se aproximar mais do aluno, né? Ele fala, poxa, a professora colocou o Homem-Aranha, como será que ela sabe? Ela sabe que eu gosto, ele vai sentir o carinho, né, da professora para com ele ali, né? Que bacana! Uma excelente ideia. É uma excelente ideia. Ela falou que montou no Canva, ela estava até dando, foi a Fernanda, lá da escola onde eu trabalho, que a outra coordenadora dela fez, com todas as fichinhas deles, com a foto,
Aí mandou para a família, né, as fichinhas individuais, depois ela montou tudo num painel só. E aí cada professor tinha a disponibilidade da planilha ali. Se eu quisesse, de repente, me aproximar do aluno X, eu ia abrir e falar, poxa, ele gosta do Hulk, então vou colocar na atividade dele isso. Olha que bacana, uma boa Legal. ideia. É uma boa Muito ideia. legal. Porque assim a gente já consegue fazer uma atividade direcionada, né? Às vezes a gente fica sem saber o que pôr. E nessa questão de não poder infantilizar e tudo mais, a gente acaba fazendo, de repente, uma atividade que não chame tanta atenção. Mas até nisso a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes se você põe muita coisa que chama atenção, pode desconcentrar o aluno. Perdeu o foco, né? Perde o foco. É. Mas eu adorei essa dica, adorei. A Gisiane está te perguntando aqui, ó. Gostaria de saber quando o aluno não é alfabetizado e está no 6º ano. Devo trabalhar só alfabetização? Não, a gente nem pode alfabetizar. Nós não somos professores alfabetizadores. A gente tem aluno, eu tenho um aluno assim também, e eu trabalho, claro, com o professor, com o auxílio, eu tenho uma professora auxiliar, ele tem uma professora auxiliar dele, tem duas, que está no ensino integral, fica uma em cada período. São as professoras que nos ajudam muito, com muita coisa, assim, não falar, não tem palavras para ajudar, da ajuda que elas dão, todas as professoras auxiliares lá da escola. E assim, como a gente não pode alfabetizar, a gente tem que fazer atividades dentro do nosso currículo que esteja linkada dessa forma. Eu trouxe uma atividade aqui para mostrar. Eu trouxe de matemática, que eu sou professora de matemática, mas dá para vocês terem uma ideia dentro do currículo nosso o que a gente pode fazer sem ser essa questão de alfabetização. Tá? Tá ok. E assim, atenção ao contexto. Isso é muito importante também. Imagina que o nosso aluno, ele não, vamos supor, nunca foi para a praia. E a gente vai colocar exercícios relacionados à praia. Ele não sabe. Se você não mostrar para ele o que é, só dizer, ele não tem essa ideia. E mesmo tendo ido, você precisa apresentar para ele novamente. Então, se de repente ele não tem costume de ir ao supermercado com a família, ele não sabe como é. Então, você fala assim, você foi ao supermercado e escolheu tais frutas. E se não é ele que faz a escolha, então ele não sabe. Então, assim, a gente precisa ter atenção ao contexto que o aluno está. Para a gente fazer as perguntas certas. Fazer a avaliação e a atividade relacionada àquilo que ele está. Professora, mas eu já apresentei para ele, a gente já fez mercadinho na sala de aula e tudo mais. Então, nesse caso, você tem que voltar e falar, lembrá-lo de como foi a atividade, tá sempre com os materiais em mãos, mostrando. Eu estava conversando com a Daphne, né, quando estava apresentando para ela esse material aqui. Não consegui apresentar para todas as professoras, eu queria ter apresentado. Apresentei para a Daphne e para a Márcia, que são as professoras da sala de recursos. E daí eu falei para ela assim, eu fiz esse jogo aqui, que é o jogo da memória do material dourado. E ela falou assim, olha que bacana, Vanessa, porque os seus alunos, graças às professoras auxiliares, é claro, já conhecem o material dourado. Mas imagina que é um aluno que nunca viu um material dourado. E você vai trazer um jogo um dominó do material dourado. Como que ele vai fazer a associação do material dourado com a atividade? Então, se você traz para o contexto dele, ele consegue associar, tá? Menos elementos por página, tá? Então, assim, você reduz. Então, se você vai dar lá, de repente, uma lista de exercício com 30 exercícios, para ele você dá menos, tá? Porque ele tem o ritmo dele. Então, procure sempre colocar menos elementos por página, menos exercícios por página. Porém, a atividade não pode ser muito longa. Então, você pode dividir essa atividade em partes. Então, se a sua sala toda vai fazer uma atividade em 2 dias, de repente, para esse aluno, você vai precisar de 4, tá? Porque você vai reduzir a quantidade
e ela não pode ser muito longa, porque eles se cansam. Alunos que são autistas, eles cansam muito, eles usam muita energia para fazer qualquer tipo de atividade, inclusive se eles precisarem escrever de letra cursiva. Então, não são todos os alunos que escrevem de letra cursiva, e a gente não pode forçar isso, porque eles usam uma carga de energia, uma carga cerebral muito grande. Eles usam energia muito grande para fazer determinada atividade. E daí, o que acontece? Eles ficam cansados. Às vezes você fala assim, ai, minha aula de matemática é depois da educação física. Toda vez depois da educação física, ele fica cansado e não quer fazer nada, porque ele gasta muita energia. E a atividade física é uma coisa que ele gosta, que ele tem prazer. Então a gente precisa pensar nisso na hora que estiver fazendo atividade para ele. Até nisso a gente precisa pensar. Então, se de repente aquele aluno falou para você assim, ah, eu não quero fazer mais, você conhece seu aluno. Será que ele cansou? Ah, ele já cansou, porque ele já fez muito, né? Ah, não, ele ainda não cansou. Hoje ele tá mais. O que aconteceu? Dormiu tarde, acordou muito cedo, né? Então, até isso a gente precisa pensar, tá? Outra coisa muito importante, use linguagem objetiva, tá? Seja claro. A gente tem sempre um contexto todo para resolver um exercício de matemática. Você coloca um contexto, porque tem que contextualizar e tudo mais. E no final tem uma perguntinha. Para o aluno de educação especial, você vai direto à pergunta, né? E para ele resolver. Tira essa parte aí do contexto, né? Da linguagem não ser tão objetiva. E uma coisa mais importante, privilegiar as habilidades do aluno, né? De repente, eu estava até assim, a área das ciências da natureza, essa escola que eu trabalho hoje, que eu estou lá, esse aqui é meu segundo ano, é uma escola que a gente faz muito compartilhamento de atividades, assim, a gente compartilha o que está acontecendo na sala de aula. E com o passar do tempo, você vai conhecendo as habilidades dos seus alunos. E a gente tem alunos lá da educação especial que desenham muito bem. Então, por que não a atividade daquele aluno, de repente, não ser em forma de desenho? Não ser em forma de mapa mental? Eu fiquei muito emocionada, porque eu dei uma aula sobre mapa mental para os sextos anos, e eu tenho 2 alunos lá, e junto com a professora da sala de recurso, a Márcia, e ela também é professora do ensino colaborativo. A gente ainda tem esse privilégio. Eles fizeram um mapa mental. Então, todos os alunos entregaram um mapa mental e eles também entregaram um mapa mental. Eu dei a aula, falei que era volume, expliquei o volume, daí eu pedi para os alunos fazerem em casa um mapa mental sobre volume. E daí a Márcia falou, eu vou fazer com eles na sala de recursos, tem problema? Não. E eles foram escrevendo o que eles lembravam. Ela assistiu a aula e eles foram lembrando e foram fazendo um mapa mental sobre volume, do jeito deles, dentro daquilo que foi aprendido, que foi assimilado para eles. Por que você não avaliar eles dessa forma também? Sim, que Né? legal, né? Eles ficam super felizes, né? Eu vou Super. ter algumas perguntas aqui, ó. A Andresa, ela fala assim, ó. Tem um aluno autista severo, não verbal, também não é alfabetizado. Trabalho com ele confecções de jogos feitos com materiais recicláveis. Quais outros tipos de atividades você sugere? É bom, Andresa, você ver se ele gosta de outro tipo de atividade manual. Se ele desenha, né? Isso seria legal, porque ele pode fazer uma história em quadrinho. Ele não precisa escrever, mas ele pode desenhar o que está acontecendo, né? É, essa atividade aí é perfeita a confecção de jogos com materiais recicláveis, porque é uma coisa que ele está trabalhando a habilidade dele, né? E ele ainda pode demonstrar que foi o trabalho que ele fez. E existe assim, como você falou, ele é severo e não é alfabetizado. A gente acaba limitando um pouco o que a gente pode trabalhar com ele.
tá? Mas dentro do que você já está fazendo, isso é excelente, porque você não vai, a gente não vai poder alfabetizá-lo agora. Agora, se você conseguir que ele escreva pequenas palavras ou copie, você pode até de repente trabalhar com ele dentro disso um mapa mental, tá? A Rose colocou assim, ó, sou Rose, de Carapicuíba, São Paulo, professora do 6º e 7º ano. Fiquei surpresa com a informação que não devemos alfabetizar no 6º ano. Minha coordenadora exige que todos os professores alfabetizem. Na realidade, quem alfabetiza é o pedagogo. Sim. É. Eu não sei se a Rose, ela é pedagoga e ela conhece as técnicas de alfabetização. Então, assim, vai de cada escola. Na realidade, na minha especialização, a gente não, um professor especialista em matemática, ele não tem condições de alfabetizar. Eu posso ensinar os números para ele. Eu vou trabalhar com ele a matemática, a alfabetização matemática, vou mostrar para ele o que são os números, o que são as quantidades, vou mostrar as cédulas e tudo mais. Só que eu não tenho condições de alfabetizar. Acho que nenhum professor de ciências, nenhum professor de geografia domina essa técnica. Mas, é claro, isso vai ficar a critério de cada instituição. Não vou me colocar diante disso, mas nós, como professores do Fundamental 2 e especialistas, a gente não poderia alfabetizar. Sim. A Vivian falou que tá amando, ela falou que tá aprendendo muito com a live. Isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. Por enquanto, acho que não. Aqui. Deixa eu ver o que a Geneira colocou. Adaptar a atividade vai além da alfabetização. Necessário considerar os saberes dos alunos. Sou professora de Ciências da Natureza e faço adaptação de atividades para os alunos não alfabetizados. Eu também. Perfeito, é isso mesmo, vai além. E você pode utilizar o quê? Desenho, ligue figuras com os nomes, mostrar, né? Você pode trabalhar com ele com massinha. A gente fez uma atividade, eu não, né? A escola toda fez na aula de prática, célula animal, com massinha. E os alunos da educação especial fizeram. É o que a Geneira colocou, né? Ela tenta utilizar estratégias, né, para alfabetizar. Isso né? mesmo. Mas não que alfabetize, né? Isso, não. Isso a gente, infelizmente... a gente não tem condições, é claro, de fazer isso, né? A Andresa falou que o aluno dela não desenha, ele só faz rabiscos. Só rabiscos. Então, eu acho, Andresa, que você tem que partir para os jogos mesmo. Tenta a massinha. Leva a massinha e dentro da sua disciplina, que ela não falou a disciplina, né, Sil? Não falou. Não falou a disciplina que ela dá. Então, tenta, de repente, com massinha, ver o que ele consegue produzir. Né? Porque, às vezes, a massinha de modelar, ele consegue, se ela for de ciências, de geografia, dá para fazer o sistema solar, relevo e tudo mais. Né? Só um minutinho, Sil, peraí. Tá bom. Vou ler aqui a da Rita. Temos colegas que seguem à risca a legislação e não deixam trabalhar atividades diferenciadas para alunos especiais. Nossa! Caramba, Rita. Que triste ler isso, né? Que triste! Meu Deus! Triste mesmo. Na minha escola, eu falo, a escola que eu passei, que eu estudei, que eu trabalhei, sempre adaptamos tudo. Sim. Né? E a Geneira coloca, né? Por isso a importância de coordenadores que possam compartilhar materiais de estudo sobre alfabetização. O coordenador é muito importante nesse momento, né? Viu? E na escola que eu tô, tanto a coordenadora diária, coordenador geral, a direção, todos são a favor disso e dão um suporte pra gente, sabe? Eles são a favor da adaptação, eles nos ajudam, eles trazem live, trazem material, o que eles acham, eles compartilham, né? Sim, por isso que é bom a gente compartilhar, que nem você está trazendo para a gente, compartilhando com a gente, né? E quanto mais a gente puder
ir atrás disso, né? Tem tantos lugares gratuitos que se disponibilizam, cabe ao professor mesmo ir atrás ali, buscar, né, sempre. Sil, 5 para as 8. Pode ficar à vontade. Então, lá, uma dica importante foi tudo isso que a gente falou, né? Que é conhecer o nosso aluno, quais são as habilidades dele, as dificuldades dele, né? Qual a deficiência ou transtorno que ele de aprendizagem que ele tem, né? Para a gente fazer o nosso trabalho e ajudá-lo, é claro. Use materiais concretos, né? Então vamos lá. Simplifique, use material concreto. Alguém escreveu aqui, eu não lembro quem, falou que o menos é muito. E é isso mesmo. Use materiais concretos, né? Que você vai ter excelentes resultados, né? Sim. E assim, gente, uma dica que eu dou. Se você não tem como adaptar, não consegue, não tem habilidade, não tem tempo, procure ajuda, né? Procure pessoas que possam ajudar você a elaborar um material, que possam enriquecer as suas aulas. Isso não é ruim, sabe? Isso é bom, é importante, porque quando o aluno vê um material feito para ele, ele fica feliz, né? E daí eu trouxe alguns exemplos de adaptação. Olha só, essa aqui é uma das folhas de atividade que eu fiz. Tinha outras habilidades que foram contempladas nessa avaliação, né? Essa habilidade é a EF06MA01, que era identificar, comparar, ordenar números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, dizendo quais são e fazendo uso da reta numérica para localizar os números. Como eu coloquei números naturais, eu tenho os números naturais aqui na minha atividade. Então, eu pude, dentro do que eu conheço do meu aluno, ele não é alfabetizado, ele está conhecendo os números agora, eu fiz uma tabela e pedi, olha, com clareza, complete a tabela com os números que faltam. Então, ele fez junto com a professora auxiliar e ela, junto com ele, com o quadro numérico, ele foi acompanhando. Tem o número 1, qual número falta? 2, e assim sucessivamente. E uma outra atividade eu coloquei, escreva os números que vêm depois. Então, aqui eu tenho 3, quem vem depois? O 4. De apoio, ele já tinha a tabela preenchida aqui em cima e a tabela que a professora tinha com ele. Uma atividade que está adaptada para o nosso aluno e que é uma habilidade do 6º ano, simplificada. A Rosângela falou se você depois pode deixar disponível esse material. Depois eu posso, até eu vou falar no finalzinho do sorteio. Tá bom. Que eu e a Mirella a gente vai fazer. Legal. Tá? Daí dentro eu posso pôr a atividade. Aqui é uma outra habilidade também do 6º ano, né? Que é solucionar problemas que envolvam cálculos mentais, né? Pode ser escrito e tudo mais. Qual que era o problema aqui? Escreva a quantidade de elementos de cada conjunto no quadradinho. Então, para ele contar esse elemento e colocar aqui do lado no quadradinho, já era solucionar um problema. E eu fiz essa atividade junto com a professora da sala de recursos, junto com a professora auxiliar e junto com a minha equipe pedagógica, com a coordenação, né, que é o meu coordenador de área e a minha coordenadora geral. Todos eles estavam cientes de como que eu ia trabalhar, né? Daí eu fiz para um outro aluno essa atividade, porque eu estava trabalhando medida, peso, medida, né, massa e tudo mais. Só que ele não entende o que é massa. E daí eu estudando, eu sei que dentro da habilidade EF06MA24, eu posso perguntar para ele, circule a figura menor. Você viu que é claro? Circule. Não tem veja, analise, não. Circule o menor. E daí ele tinha que olhar as figuras e dentro da análise dele circular qual era o menor. E isso foi trabalhado na sala de aula, quando a gente trabalhou o que era pesado, o que era leve. Entendeu? Para a gente ver, eu estava trabalhando com os alunos quilo e grama.
Então, daí a gente mostrou, assim, para ele, que o quilo é mais pesado, a grama era mais leve. Ele não vai conseguir transformar o quilo em grama ou a grama em quilo, né? Mas eu mostrei o que era pesado, o que era leve, e aqui o que era maior e o que era menor. Daí aqui eu não dei duas opções. Circule o maior e faça um X no menor. Não. Um comando só. Circule a figura menor, tá? Aqui, olha só que bacana, é um dominó, daí esse daqui é uma produção minha também, que eu tenho no meu clube. Esse dominó é para trabalhar, tem a representação, né, da fração e a fração numérica, que dá para a gente trabalhar com o aluno da sala de recurso. Aqui é uma atividade que eu fiz para o plano cartesiano, que eu vou estar entrando em plano cartesiano no terceiro bimestre, né? E daí aqui é uma atividade que foi adaptada para os alunos da educação especial. Ele pode fazer comigo em sala, com a professora auxiliar, ou no ensino colaborativo, né? E se eu explicar para ele, se o aluno não tem professor auxiliar, ele consegue fazer até sozinho. Se eu conseguir explicar o comando para ele certinho e ele entender, tá? Aqui foi uma atividade, olha, que eu fiz em sala de aula com a professora auxiliar. A gente estava trabalhando potência de base 10. Então, a gente mostrou o material dourado, a gente mostrou que a torre tem 10 unidades, e depois a gente pediu para o aluno, primeiro, a aluna pintar de vermelho as dezenas e de azul as unidades. Então, a gente também está trabalhando uma habilidade dentro do nosso currículo, é 7º ano, tá? Aqui é uma atividade que a gente fez trabalhando a reta numérica, unidade de medida. Estou trabalhando aqui o que é maior e menor, né? Então, a gente trabalhou, foi uma ideia da professora Camila. Ela falou, Van, posso trabalhar a régua com ele? E dentro da régua eu vou trazer o pedaço de fio de lã e a gente trabalha onde tem muito, onde tem pouco, o que é maior, o que é menor. Eu já vou mostrando a régua, os numerais. Sim, está dentro da nossa habilidade também de unidade de medida, tudo ali. E o legal é que ela trouxe uma atividade bem bacana, que eu estava trabalhando temperatura e a gente fez uma pesquisa, né? E ele não poderia ficar de fora da pesquisa. Então, o que ela preparou para ele? Várias figurinhas do tempo, dia que era assim, frio e o que era calor. E daí, no calendário, ele colava assim, hoje que está a temperatura? Hoje está calor. Ele colava a figurinha do calor. No outro dia que a gente fez com ele, foi mais tempo. Os alunos fizeram isso em 3 aulas. Ele precisou de mais tempo. E no outro dia, quanto que estava? Tá mais frio. Então, ele colava a figurinha do frio. Tempo, temperatura, dentro da habilidade do 6º ano para um aluno que não é alfabetizado. Então, assim, dentro que precisa a gente trabalhar, conhecer nosso aluno e colocar as atividades num contexto. Eu vou passar rapidinho para encerrar, tá, Sil? Pode ficar tranquila. É para o pessoal, porque até às 8, né? Já tô Pode passando... passar, viu, sem problema. Pode tá. Ficar tranquila. Olha só que bacana esse card. Esse card eu preparei para uma professora que pediu para trabalhar perímetro com aluno da educação especial. Então, ele vem em meia, dá para você imprimir ele em meio papel sulfite, daí você imprime e guarda. E ele pode usar pregador ou caneta marca-texto, se ela plastificar, ou colocar até, de repente, numa pastinha L, qual que é o perímetro sem utilizar a fórmula, só contando, né? Também dá para fazer isso. Aqui é do material dourado. Então, veja, você pode trabalhar a questão do material dourado, mostrando o material dourado para o aluno, e depois levando uma atividade do dominó que você pode fazer com ele. Mostrando que esse bloco aqui maior tem 1000, qual que seria o número 1000 em numeral? Daí o aluno faz a associação, né? Só que para você utilizar essas atividades, você tem que conhecer seu aluno. Se você não conhece, você não tem vínculo com ele, você não tem um relacionamento com a professora da sala de recurso, você não consegue saber se ele tem condição ou não. E fazer uma atividade só por fazer não é adaptar,
tá? O aluno tem que, de repente, conseguir se apropriar de algum conceito que você passou para ele, tá? Esse jogo aqui, a SMD, é muito usado, que é o jogo das 4 operações. Com a aluna do 7º ano, que a gente fez atividade em grupo, o que a professora auxiliar falou? Vanessa, se eu trabalhar com ela em vez das 4 operações, porque ela tem dificuldade, a gente joga o dado, ela tem que contar as bolinhas do dado. Se sai, a estratégia vai ser a mesma. Se ela jogar o dado e sair o número 1, ela avança para o número 1. Se não sair, ela vai jogar o dado. Só que assim, a gente tem alunos muito bons. Então, teve aluno, porque como era para trabalhar em 5 alunos, que foi no grupo delas e que jogou igual. Então, ela se sentiu parte integrante da escola, ela se sentiu capaz, e quando um aluno jogava e não saía o número correto, ele também não avançava. E quando chegou aqui acima do 6, a gente jogou com 2 dados. Então, a gente contava um dado e depois outro dado junto. E daí, não, agora deu 7. Então, daí avançava para a casinha. Então, assim, com atividades que você já tem na sua própria sala de aula, você pode adaptar para a atividade do seu aluno da educação especial. Não precisa fazer tanta coisa, né? Aqui já é uma atividade de uma professora parceira minha, muito bacana, a Adriana. Ela é fantástica, ela está trabalhando com atividades adaptadas agora. E essa atividade ela fez para um aluno dela, né? E veja que bacana que ela construiu, né? É colorido, né? Aqui ela colocou um lembrete, vamos recordar a tabelinha da multiplicação, porque ela já trabalhou isso em sala de aula com um aluno. E aqui embaixo, ela colocou um probleminha bem simples. Uma moto tem 2 rodas. Quantas rodas tem 6 motos? Então, são coisas que ela já trabalhou em sala de aula e que, se o seu aluno tiver condição, você pode aplicar com ele. É claro que não dá para eu aplicar com um aluno que não é alfabetizado, né? Mas com um aluno que, de repente, é DI, você consegue. Se for DI leve, você consegue aplicar. De repente, você consegue imprimir essa atividade e pedir para a professora da sala de recurso aplicar com ele, né? Então, ele vai ver, ele vai se sentir importante. Ele vai ver que você pensou em alguma coisa para ele. Ele vai se sentir incluído, tá? Aqui, olha só que bacana, como que ela organizou aqui a multiplicação. Ela organizou os 8 grupinhos com 3 mangas. Então, a gente pode fazer isso. E veja que a imagem tá bonita, que a imagem tá clara, que dá para o aluno entender o que está sendo pedido. Porque às vezes a gente pega na internet, você vai lá, você pesquisa lá, atividades adaptadas. Você nem sabe se vai servir para o seu aluno. Você imprime, não dá para o aluno entender, é confuso. Por isso que, se você fizer do seu jeito e adaptar, fica mais fácil, né? Aqui ela fez uma história em quadrinhos, trabalhando ângulos, que dá para você trabalhar com as 2 turmas, né? E aqui ela fez também a tabuada, olha que bacana, tá? Se tiver pergunta, Sil, você vai falando, tá? Pode deixar. Só tem elogios aqui, viu? Ai, que bom, fico feliz. Muitas palmas, o pessoal falando muito bom. E olha só, essa atividade foi desenvolvida para a Mirella, a gente tirou foto do caderno, ela me mandou, uma professora muito legal que eu acabei de conhecer. São as amizades boas que a gente recebe aqui no Instagram, né, e nos grupos de WhatsApp. E olha que capricho esse caderno, né? E uma mãe recebe esse caderno e fica super feliz, né? Não, você já imaginou? Muito legal. E a mãe pegar esse caderno e ela vê que o professor se preocupou, né? Que ele não é mais um, né? Sim. Que ele está sendo único e que você, olha que bacana, é uma atividade que dá para o aluno entender, que está colorido, né? De repente, com auxílio, você pode até ajudar ele a pintar. É claro que a gente, né?
às vezes na sala de aula a gente não consegue. Por isso que os alunos da educação especial têm a sala de recurso, né? Na sala de recurso, gente, ele não vai para fazer aula de reforço, hein? Ele vai para aprimorar os conhecimentos. Por isso que vocês têm que estar em contato sempre com o professor da sala de recurso. Essa foi a última atividade. Tem muita coisa. A gente passaria horas olhando suas atividades, maravilhosas. Tem muita coisa que dá para a gente fazer. Eu não parei de compartilhar, parei, Sil? Você voltou para nossa tela. Você não está Voltei? na tela dos slides, não. Tá, mas todo mundo me vê? Tá todo mundo te vendo agora. Isso, agora show. Então, passaria horas falando, porque assim, a educação é uma coisa que eu gosto bastante, sabe? E a gente precisa entender que esses alunos nossos são alunos são importantes para gente, eles querem ser acolhidos, entendeu? Sim. E assim, se eu tivesse mais tempo, parou meu compartilhamento, né, Sil? Eu vou voltar. Não volta ainda, peraí. Tá. Estamos com você aqui. Ainda não tá vendo sua tela, não. Você me avisa. Eu Quando só você quero ver quiser. uma Pode. coisa. Olha, É parabéns. Pode rapidinho, procurar. viu, pessoal? Porque eu sei que esse Fica horário o pessoal tranquilo. tem janta. Isso, Parabéns. Sua aula está maravilhosa. compartilha. Obrigada por É do Word, compartilhar. tá? Tá. Já estamos vendo. Já estamos vendo. Veja se dá. Sim. Já tá vendo? Tá. Tá vendo essa lista de exercício? O que a gente pode fazer, que é o que eu queria fazer rapidinho aqui. A pergunta é, qual das figuras ao lado representa o mais ferro? A gente vai mudar isso aqui, ó. A gente vai colocar assim, ó. Circule a esfera. Tira as alternativas de baixo para o nosso aluno. E você pode aumentar isso daqui se ele precisar. Entendeu? Então você tem. E deixa mais espaçamento, assim, ó. E lembra que eu falei que a fonte aqui para ele tem que ser em caixa alta? No Word, a gente consegue deixar tudo maiúsculo e eu posso aumentar para 16 facilmente. Então, você já adaptou a atividade para o seu aluno. E é a mesma atividade que você ia apresentar na sala de aula. Em vez da gente deixar todo esse contexto aqui em cima, dos primeiros extintores, por que a gente não coloca aqui, olha? Circule, aqui fala, que sólido geométrico que sólido geométrico podemos observar no extintor? Se ele não conhece, você tem que colocar o extintor e várias figuras aqui do lado. E de repente ele vai ligar o extintor ao cilindro, porque você já trabalhou isso com ele. Então, não é difícil da gente adaptar. Eu sei, eu também trabalho na escola pública, dou muitas aulas e a gente pode, diante daquilo que a gente tem, adaptar. Um sólido geométrico é uma região do espaço limitada por uma superfície fechada. Essa informação, para ele, não vai ser importante. A gente pode só escrever qual dessas figuras relacionadas abaixo não é um sólido geométrico. Ou você pode pôr marque ou circule a figura. Em vez de você escrever que não é um sólido geométrico, você pode escrever circule a figura plana. É mudar a maneira de perguntar, né? Isso, você entendeu? E Que é ser uma mais coisa objetivo sempre, né? mais Deixar, objetiva. deixar bem Isso. o verbo bem claro que você quer, né? Circule, né? Desenhe, Isso. né? Essas informações do dado, para o meu aluno, é irrelevante. Você pode dizer aqui assim, em vez de colocar, você pode colocar, colocar dado, você pode colocar o cubo direto. Ou você pode escrever que em vez quantas faces tem um cubo, você pode colocar aqui do lado para ele associar 3, 4, 6. E você pode colocar quantas faces tem um dado, porque ele conhece o dado, você mostrou o dado para ele. Então, isso fica muito mais objetivo. Ele se sente incluído e é uma atividade da nossa habilidade, tá? Pode tirar, Sil, por favor. Era o Vamos, que eu queria muita gente perguntando compartilhar. como que
faz para adquirir suas atividades, para ter esse material? Conta um pouquinho também do seu clube, que é super Ai, legal. então, eu tenho um clube, que eu criei esse clube em 2020, né, na pandemia, com jogos em PowerPoint só, na época, porque a gente usava computador, porque eu fui professora de tecnologia educacional por muitos anos, né, e a Rita, eu acho que a Rita A já... Rita está aqui, ó. Quero Ah, preparar então, várias atividades para cada habilidade do terceiro bimestre. isso mesmo, Rita, tá? Afinal, Vai você é arrasar. maravilhosa, ela pôs. A Rita já me segue, a Rita é uma querida, adoro a Mirela tá por Rita. aqui, ó. A Mirella é minha parceira. Fizemos uma parceria, assim, conheci ela, é incrível, junto com Que todas as legal. outras professoras que eu tenho, que eu conheço, que eu gosto muito, que eu admiro o trabalho. E veja só que bacana. A Mirella tem um clube também de atividades adaptadas. As minhas são gerais, onde a gente pode adaptar e pode utilizar, adaptando, incluindo o aluno ali na sala de aula, né? E a Mirella, ela vai dar num sorteio que a gente vai fazer. Quando a gente terminar a live, vocês vão me dar uns minutinhos. Vocês vão lá no meu Instagram e vocês vão ter que cumprir 3 regrinhas. Seguir a mim, seguir a Mirella e seguir a Silmara. E vai marcar um amigo. E a gente vai fazer um sorteio de atividades. Será um combo de atividades. Nós estamos preparando atividades adaptadas e os meus jogos nesse combo. Eu acho que vai ter em torno de 15 ou 20 atividades. Se Vou você colocar colocar até já lá, aqui no chat, viu? O já Instagram, o põe. seu Já Instagram, põe meu Insta, tá? porque vai ficar faltando, daí eles vão lá no post, eu vou estar deixando o Insta da Mirella, porque vai estar faltando o Insta da Mirella, Tá. tá? Porque eles vão curtir Se a e Mirella vai estiver seguir. por aí e quiser colocar o Insta dela aqui, Ô, Mi, põe seu Insta aí se você tiver ainda, tá? E daí, assim, se você pensar, vai ser uma economia muito grande para os professores, porque hoje a atividade, né, a gente sabe que a gente não tem condições de adquirir todas, você entendeu? Mas se você tem uma ou outra, você pode adaptar para várias. E vai ser sim. muito legal essas atividades. Vou ter o maior prazer em fazer esse sorteio. E eu vou deixar o sorteio um pouco mais longo, viu, Sil? Tipo, Tá. até o dia 15 de julho. Então, quem assistir essa live, por exemplo, tem professor que Depois, trabalha à noite, quem está assistindo no isso. fim de semana, pode concorrer também. Pode, Tá, assistiu a live até o dia 15, eu vou tá, deixar. Porque, olha, nós tá estamos em certo. fechamento de bimestre, culminância deletiva, nota. Nossa, a gente está saindo com o filho, de férias também. Depois a Né? gente vai ter um monte. Aí seu Insta, Mirella, que eu vou colocar aqui no chat. Você E tá a gente vai arroba, ter. Desculpa. imagina, perdão. Vou pegar o Insta da Mirella Tá para bom. colocar aqui Então a também. gente vai estar Vou com deixar um aqui monte de no coisa. descrição. Isso, um monte de coisa para fazer e eu sei que vai ser corrido. Então, e Rony, assim, conta um quem pouquinho do clube, por exemplo, quem é sócio ah, do clube, como que é que funciona? Paga por mês? Ele tem acesso a todos os drives? Como que funciona? então, hoje tá assim. Eu mudei devido à escola em tempo integral, então eu estou trabalhando com atividades avulsa, tá? Quem quiser adquirir só a atividade do catálogo pode, tá? Ai, a Daphne. Daphne, você que arrasa, você, a Márcia, a Lu, a Giz, a Camila, a Cláudia, vocês que arrasam me ajudando, indo lá aguentando os meus desesperos. Então, e assim, eu tinha o clube até o ano retrasado. Eu estou vendendo o drive do clube ainda. O drive do clube hoje tem em torno de 900 arquivos. Então, quem quiser Caramba! adquirir, tem muita coisa, É o, muita como o coisa. E nome do tem clube? assim, Professor é Gamificado? Clube do Professor Gamificado. Tá, E no clube tem guia de aprendizagem, mas tem as antigas, né? Porque eu não tá, estou atualizando ele. Então, assim, você tem modelo de guia para você editar, guia não muda, né? Plano de sim. aula, tem sugestão de eletiva, tem muita coisa, tem material gratuito lá, livros, tem muita coisa que eu fui adquirindo nesse longo desse tempo e mais. Os jogos em PowerPoint, que os alunos amam, amam. É. Lá no meu Instagram tem vários que eu uso e é uma loucura.
né? Inclusive lá no link da bio, pessoal, do Instagram lá da Van, tem também até drive aberto ali também. Ela disponibiliza também algumas atividades, muito legal, ela deixa algumas atividades gratuitas, assim como tem as atividades também que são as pagas. Se eu quiser adquirir, de repente, aquela certa atividade, poxa, eu vou lá, chamo a Van lá no direct, né, e pego essa atividade, que é muito, muito, com muito capricho. E assim, Eu tenho a Van em vários grupos, assim, quando ela posta, a gente é um capricho enorme, e assim, é um tempo que a gente ganha ali com essas atividades, né? isso. Pegando essas atividades e usando em sala de aula. Então, é um tempo ganho tremendo para que eu prepare outro material, né? Para que eu prepare minha aula com mais qualidade. Eu pego esse material, levo para a sala de aula, puxa, olha o ganho que eu já estou, de tempo, né? Que eu já estou tendo ali. E é muito caprichoso, muito, muito, muito. E assim, né, Silmara, você comprou uma vez, é seu. Você não pode Sim. compartilhar, né, gente? Vamos lá, vamos valorizar Sim. o trabalho do Sim. coleguinha. É lógico, né? Mas Tem você toda a comprou, ética ali, né? É. você comprou é seu, né? E assim, tem material jogo que você plastifica. Tem material que eu plastifiquei no final de 2021. Eu tô com material bom até agora. A E Andressa os está alunos, perguntando se ela quiser participar do clube. Como que ela faz? Pelo Instagram? Dá? ela Te pode me chamar lá no chamar no direct? Insta, depois eu mando o meu WhatsApp e explico para ela como funciona certinho, tá, Sil? Legal. E Tá. assim, tudo que você plastificar vai durar muito tempo. Você não Fica. vai ficar, né? E você pode usar É. para depois sala de reforço sua. Você, eu tenho um curso. Eita, então vamos lá falar do Eita, é curso? o meu curso que onde eu ensino os professores a criarem os materiais. E eu Que aí sempre estou também é colocando muito legal. atividade. Só que assim, é curso do PowerPoint. Né? Quero mandar um Tá. beijão para duas pessoas maravilhosas que me incentivaram muito, que é a Adriana Bandeira, que todo mundo conhece, Studio Office, minha amigona, Que legal. e a Mayra Borges, que é Que bacana. fantástica. Elas, as duas me incentivaram muito, me deram muitas dicas, me ajudaram, né? Então, assim, são pessoas que eu fui conhecendo e nesse curso eu ensino a trabalhar com PowerPoint. Tem gente que Que legal. gosta muito do Canva. O Canva é online, mas eu Sim. gosto do Canva, mas tem muita coisa que eu faço no PowerPoint. Então, por exemplo, a minha apresentação. Eu achei o layout no Canva e passei para o PowerPoint. Sim. E trabalhei offline. Ô, Van, então vamos só explicar então para as pessoas. Então, para participar do sorteio. Sorteio vai ser um kit com 10 atividades, é 10 isso? atividades. Então, é ir no post, no seu post no Instagram, Que eu e vou lá publicar. você vai publicar ainda. Está E escrito ele vai assim, ficar aberto sorteio. até o dia 15. Vai estar escrito sorteio. Então, no post vai estar escrito sorteio e vai ter lá na descrição certinho como faz para participar do sorteio. Até o Isso. dia 15/7 é válido para quem cumprir o que vai estar lá escrito. Isso. E Tá. lembrando que quem fez esse post lindo foi a Sil. E colocou um sorteio bem legal para mim, para eu Tem um utilizar lá na rede presentinho social. ali, tudo. Isso. Só que não está disponível ainda. Eu vou liberar daqui a pouquinho. Eu ainda não tive tempo de Vamos fazer terminar isso. a live aqui, então daqui a pouquinho vai lá no Insta da Van. E quem está Isso. assistindo depois, final de Pode. semana, vai começar as férias, aí tem gente que já está com contagem regressiva para as férias, vai assistir aqui depois, vai ficar aqui na descrição o Insta da Van, é só entrar lá, vai ter o post lá do sorteio, tá? E eu Até o estou dia colocando 15. até o dia 15. Eu estou Daí colocando aqui 16 no eu vou fazer o chat, sorteio, Sil. da 15 é o sorteio, então a gente Não, fecha ali ó, fecho no dia 15, dia 16 eu faço o o sorteio para eu sorteio. contabilizar. Legal. Bom, E aí você pode pôr até nos stories quem ganhou, de com repente, né? A certeza. gente faz uma festa, posto no meu também, vai ser legal. Tá. Eu vou colocar aqui, Iva, o link para É. obter também o certificado da live de hoje, tá? É um mimo, é Legal. um certificado gratuito. Preencham forms, tá? Vai automaticamente no seu e-mail, que é esse daqui, ó, bit.ly/29 de junho de 23. É um certificado bem bonitinho, com o nome da live, bem legal. Preencha direitinho o nome que você quer que vai no certificado, o nome completo ou abreviado, tá? E ele já vai receber na caixa de e-mail aí direto. Então, cuidado quando colocar o e-mail para não colocar errado, para não ir lá errado, tá bom? Tá, Jô. Pan, eu quero te agradecer demais. Puxa, que Amém. honra em ter você aqui. Que é noite assim gostosa de assistir.
quanta coisa a gente aprendeu. Eu vi aqui esse chat bombando de elogios. Puxa, muito legal. Pessoas assim falando gratidão pelo que você passou. Isso que é legal, né? A gente compartilhar e inspirar e saber que isso vai além, né? E a inclusão, ela precisa cada vez mais ser vista com outro olhar, né? Com Esse aluno, certeza. ele precisa desse carinho especial. Então, é isso que a Precisa. gente vai levar. E se a gente fez um pouquinho hoje aqui, já está de bom tamanho, porque esse pouquinho vai levar para mais um pouquinho e isso vai virando uma grande rede. Ivan, suas atividades são maravilhosas, continue sempre brilhando esse caminho da matemática. Matemática é vida sempre, né? E com você aí, com essas atividades, é mais vida ainda. Quero te agradecer muito, muito mesmo por estar aqui e ter essa disponibilidade de estar essa 1h30 aí com a gente. Gratidão Gente, eterna. eu agradeço a você, Sil, muito obrigada. Agradeço a todos que participaram. Fico muito feliz em poder ajudar. Entrem lá depois no meu Instagram, pode me chamar no direct, pode me entrar nos meus grupos e eu vou ficar muito feliz em poder receber todos vocês nos meus grupos abertos para a gente bater papo, pedir ajuda, para a gente compartilhar o que a gente puder, tá bom? É uma troca, né? Sempre é uma Feliz grande férias! troca. Eita, É, estamos na contagem regressiva. Amanhã é meu último dia, sim, dia 1º eu vou entrar, graças a Deus. o meu também. Um beijo para todo mundo, gente. Bom descanso. Um beijo, gente. Fique com Deus. Valeu, viu? Muito obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.